Segundo turno das eleições de 2022, um momento um tanto quanto atípico para a política brasileira. Pela primeira vez, um ex e uma atual presidente disputam a faixa presidencial. Dois governos que na bússola política se distanciam. Mas e nos números? Confira agora um comparativo de dois legados através de 4 indicativos que preocupam os eleitores: educação, economia, segurança e corrupção. A educação é apontada como o principal tema de preocupação por 23% dos eleitores, segundo pesquisa XP e PES. Durante o governo Lula, que levou a educação como carro-chefe de investimento, de 2002 até 2010, estima-se que foram fundadas 14 universidades e 214 escolas técnicas. Já durante o governo Bolsonaro, de 2019 até 2022, estima-se que foram inauguradas 6 universidades e 6 escolas técnicas. Mas isso não diz tudo. Então, bora olhar para o orçamento do Ministério da Educação. Ele nos mostra quanto dinheiro cada governo deu ao ministério que coordena e executa as políticas públicas de educação, desde os programas de alfabetização até a realização do Enem. O orçamento do Ministério da Educação ao longo dos 8 anos do governo Lula foi de 62,95 bilhões de reais em média. Durante o mandato do petista, o valor foi de 49,51 bilhões em 2003 para 97,46 em 2010, uma expansão de 96,8% do primeiro para o último mandato. Vale destacar que seu primeiro mandato apresenta um tímido crescimento no orçamento e que só a partir de 2006 ele passa a ter contínuos e significativos aumentos, até atingir o seu pico no último ano. Já no governo Bolsonaro, o orçamento médio foi de 91,25 bilhões de reais por ano, saindo de 141,43 bilhões em 2019 para 137,17 em 2022, uma queda de 3% se compararmos esses 2 anos. Vale destacar, no entanto, que em 2020 o orçamento da educação caiu 19,8% e em 2021 34,5%. Lembrando que estamos usando aqui os valores oficiais aprovados no orçamento da União e corrigidos pela inflação acumulada no período, de acordo com um levantamento feito pelo Observatório do Legislativo Brasileiro, OLB. O estudo completo está aqui na descrição. Agora, se tem uma coisa que todo candidato adora dizer é: eu vou investir mais em educação. Mas como isso aconteceu na prática? Cada ministério, dentro do seu orçamento, desloca uma porcentagem do que recebeu para investir, ou seja, expandir a capacidade do Estado em oferecer determinado serviço ou política pública. Na educação, é simplesmente a mesma coisa. Cada governo desloca um percentual de investimento para aumentar a compra de equipamentos, insumos para laboratórios e obras por todo o país. No governo Lula, o percentual destinado ao investimento nessa área parte de 4% no primeiro ano de mandato e chega a 11% em seu último ano, apresentando uma média anual de 6,6% e uma tendência continuada de aumento. No governo Bolsonaro, vemos que esse percentual foi de 12% em 2019 e caiu para 8% em 2022. O menor patamar em 15 anos. Ainda assim, nesse período, o percentual de investimento anual foi de, em média, 9,5%, mas com uma tendência de queda. Mas e aí? O que isso quer dizer em termos de resultado? Para entender isso aqui, a gente vai utilizar o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática e no fluxo escolar, dando uma noção geral de como vão as políticas educacionais no país. E vale o lembrete: esse é um dado que diz respeito a diferentes níveis do governo, federal, estadual e municipal, então acaba sendo um indicador mais geral, mas que nos dá uma boa noção sobre como a educação está caminhando no país, inclusive dentro das responsabilidades do MEC. Por não haver aqui dados completos do primeiro mandato de Lula, iniciaremos nossa análise a partir do segundo. Em 2007, 2009 e 2011, o IDEB bateu suas metas de patamar educacional nos anos iniciais, médios e finais, apresentando resultados até acima do projetado em alguns casos. No governo Bolsonaro, vamos analisar apenas os anos de 2019 e 2021. Nos médios e finais, as metas não foram batidas em nenhum dos 2 anos. Nos anos iniciais, a meta foi batida apenas em 2019, enquanto em 2020 o índice apresentou uma leve retração. Agora vamos falar de economia. Esse é um dos temas relevantes nas eleições de 2022. Tem muito especialista por aí que, inclusive, diz que essa disputa vai se resolver pelo voto econômico. Ou seja, que o eleitor está à procura do candidato que se mostre mais capaz de resolver os principais problemas econômicos do país, pensando principalmente no dia a dia. Vamos começar olhando para os dados do PIB. O Produto Interno Bruto, ou seja, a soma de todos os bens e serviços finais produzidos pelo país. Esse é um indicador fundamental para dizer se a economia está indo bem,
porque mostra um diagnóstico de qualidade, lucratividade, profundidade e amplitude do que se produz por aqui. Durante o governo Lula, de 2013 até 2010, a média de crescimento do PIB foi de 3,6% no primeiro mandato, com um pico de 5,8% em 2004. Já no segundo mandato, apresentou um crescimento médio de 4,6%, chegando a crescer 7,5% em 2010. Em 2009, o PIB apresentou uma movimentação negativa e o pior desempenho da década. E aqui vale um contexto. Um ano antes, o mundo viveu uma crise imobiliária de 2008, o que fragilizou, no geral, a economia mundial. Em 2009, o PIB no mundo teve uma queda de 1,7% em média. Nos países do G20, essa queda foi de 0,8% e na América Latina, de 2%. No governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, o PIB cresceu em média 1,17% ao ano. Mas tem um detalhe aqui também. O valor de 2022 é apenas uma projeção do FMI, porque até a data de gravação desse vídeo, o ano ainda não acabou. Até o momento, espera-se que o Brasil cresça 2,8% nesse ano. Mas e nos anos anteriores? Em 2019, o PIB brasileiro cresceu 1,2%. 0,6 pontos abaixo do que havia crescido no ano anterior. Em 2020, ele caiu 4,1%. E aqui você já sabe, né? O ano de pandemia, de crise global generalizada e tudo mais. Como na crise de 2008, vale a pena a gente comparar se essa queda foi maior ou menor do que em outras partes do mundo. Segundo dados do Banco Mundial, no ano 2020, o PIB caiu em média 3,6% no mundo, 3,3% nas 20 maiores economias do mundo e 6,8% na América Latina. Em 2021, o Brasil ainda vivia uma pandemia, mas com a vacinação e outras medidas começamos a superá-la. Foi aí que o PIB brasileiro voltou a subir, marcando um crescimento de 4,6%. No mundo, esse crescimento foi em média 5,8%, na América Latina 5,2% e no G20 5,6%. Mas crescer não é tudo. É importante entender como esse crescimento se distribuiu entre as parcelas da sociedade e, para isso, o que pode nos ajudar é olhar o índice de Gini, que mede a concentração de renda em determinado país. Quanto mais próximo de zero, menor vai ser a desigualdade. Em 2002, um ano antes de Lula chegar à presidência, o índice de Gini era de 0,587. Em 2011, um ano depois do fim do seu mandato, ele marcava 0,527. Uma queda de 10% na concentração de renda no país. E aqui a gente vai trabalhar com esse número, porque não tivemos a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, PNDA, em 2010. Foi ainda no início dos anos 2000 que a desigualdade social mostrou sua maior desaceleração, sendo 2011 até então o ano em que o Brasil havia marcado o menor índice da série histórica levantada pela Fundação Getúlio Vargas. Durante o governo Bolsonaro, o cenário é diferente. Sua gestão já recebe um índice bem mais alto do que o deixado por Lula, 0,627. O seu primeiro ano de governo, ele vai a 0,629 e salta para 0,52 no primeiro ano de pandemia, registrando o maior avanço da desigualdade social desde os anos 80. Em 2021, no entanto, estudos preliminares da FGV apontam uma redução do índice. Mas agora, bora falar sobre desemprego? A gente sabe que esse é um indicador importante para medir como a economia está funcionando. Quanto maior o número de pessoas empregadas, melhor a renda da população, mais pessoas consumindo e por aí vai. Nos 2 mandatos do governo Lula, a média de desemprego ficou em 8,2%. Em seu primeiro ano de governo, o desemprego marcava 12,4% segundo dados do IBGE, 0,6 ponto mais alto do que no ano anterior. Em 2006, ao final do seu segundo mandato, esse número vai a 10%. E em 2010, Lula deixava o governo com um índice de 6,7%, o menor em toda a sua gestão. Olhando para os dados do governo Bolsonaro, vemos que no seu primeiro ano de governo, o desemprego atingia 12% dos brasileiros, apresentando uma queda de 0,3% em relação ao ano anterior. Em 2020, com a chegada da pandemia, esse número saltou para 13,8%. Em 2021, recuou para 13,2%. Em 2022, esse indicador tem apresentado uma melhora. Mas vamos aqui usar a projeção mais recente do FMI, que é de 9,8%, o que retrata um recuo expressivo em relação aos anos anteriores. A média do governo Bolsonaro fica, portanto, em 12,2%. Mas vamos colocar uma lupa nesses dados e entender o perfil desse desemprego e a qualidade dos postos de trabalho de antes e de agora. E aqui vale um conceito importantíssimo: informalidade. Ela nos revela o número dos postos de trabalho no país sem carteira de trabalho assinada ou documentação equivalente.
geralmente está associada a uma renda mais baixa e uma cobertura de direitos trabalhistas menor ou inexistente. Em 2010, ao final do governo Lula, 28,2% dos trabalhadores estavam na informalidade. Em 2004, ela correspondia a 33,1%. Atualmente, dados do IBGE apontam que 40,1% da população ocupada trabalha sem carteira assinada, ou seja, na informalidade. Já falamos do que foi gerado pelo país nesse período e como isso se distribui na população. Agora vamos entender como ficou a famosa inflação. Quando falamos desse tópico, é impossível não considerar os históricos do governo de Itamar Franco e FHC, quando a partir do Plano Real a inflação foi controlada. Assim, a galopante inflação dos anos 90 já não era mais uma realidade quando Lula subiu ao poder, mas ela tinha voltado a subir no segundo mandato de FHC e marcado 12,5% em 2002. Em 2003, a taxa de inflação era de 9,3% e caindo para 3,14% no seu último ano do primeiro mandato. Já seu segundo mandato foi marcado por oscilações positivas e negativas no índice, indo de 4,4% em 2007 a 5,9% em 2010. A média aqui fica de 5,8%. No governo Bolsonaro, a inflação marcou 4,3% em 2019, teve uma leve alta em relação a 2018. Foi a 4,5% em 2020 e chegou a 2 dígitos em 2021, marcando 10,06%. Em 2022, como já sabemos, os dados ainda estão incompletos, mas a recente pesquisa do Banco Central informa a inflação de mais ou menos 5,8%. Então, a média do governo Bolsonaro fica então em 5,16%. Mas e aí? O que isso quer dizer na prática? Inflação é bom ou é ruim? A inflação é um fenômeno de variação de preços de uma economia. Só que por mais que não pareça, algum grau de inflação é considerado normal e saudável, porque os preços subindo um pouco ativam a atividade produtiva. Por isso que o Brasil estabelece um conjunto de metas de inflação que dá uma ideia do valor dessa inflação ideal. No governo Lula, essas metas não foram cumpridas apenas em 2003. Já no governo Bolsonaro, a inflação ficou fora da meta em 2021 e tudo indica que em 2022 isso vai se repetir. Só que ainda assim esses números dizem pouco sobre a realidade. Então bora entender o poder de compra da população nos dois governos. Para isso, vamos falar sobre o salário mínimo real, que já desconta o valor da inflação e mostra de forma mais clara a evolução ou queda no poder de compra. Em 2003, primeiro ano de governo Lula, o salário mínimo real era de R$ 613,79. Já em dezembro de 2010, último ano do seu mandato, ele marcava R$ 1.021,30, um aumento de 66,4%. No primeiro mês de governo Bolsonaro, esse valor marcava R$ 1.259 e no dado mais recente, em setembro de 2022, ele registra R$ 1.212, uma redução de 3,7%. Agora, bora aproximar ainda mais e trazer o valor do salário mínimo em números de cestas básicas, ou seja, na capacidade da população de comprar comida. Em 2003, quando Lula assumiu a presidência, o salário mínimo comprava 1,3 cestas básicas. Ao final do seu mandato, em 2010, esse valor era de 2,3 cestas básicas, um aumento de 80%. No governo Bolsonaro, em 2019, o valor era de 2,1 cesta básica, e em setembro deste ano, o salário mínimo compra 1,6 cestas básicas, uma redução de 23% no poder de compra do brasileiro quando o assunto é alimentação. E já que estamos falando sobre alimentação, bora dar uma olhada no quadro da fome do país. Os dados da insegurança alimentar, ou seja, número de pessoas que precisaram diminuir o consumo de alimentos ou que ficaram sem alimentação por um dia ou mais, não estão organizados em uma série histórica contínua. Mas um relatório da FAO mostra que entre 2002 e 2013, período no qual está compreendido o governo de Lula, caiu em 82% a quantidade de brasileiros em situação de subalimentação. No governo Bolsonaro, houve uma regressão nesse quadro. A parcela de brasileiros que não teve dinheiro para se alimentar a si ou a sua família durante algum período nos últimos 12 meses subiu em 30% em 2019 para 36% em 2021, patamar recorde que trouxe o Brasil de volta para o mapa da fome. Agora é hora de falar sobre segurança, uma pauta super presente nos últimos tempos e que não poderia estar de fora dessa lista. O que você precisa entender antes de observar os dados é que essa pauta é complexa, que implica entender que os problemas de segurança pública podem derivar de diversos fatores causais e fugir do escopo de atuação de um presidente. Por isso, vamos analisar os principais indicadores, mas também a mobilização de recursos nas políticas públicas direcionadas para essa área. Durante o governo Lula, de 2002 até 2010, os números se apresentaram assim. Nos dados da taxa de homicídio, tivemos uma queda de 2003 para 2005, onde o país passou de 29,14 homicídios por mil habitantes para 26,13. O contexto aqui, como você deve lembrar,
foi a implementação do Estatuto do Desarmamento. De 2005 até 2007, houveram oscilações, mas sempre com uma certa estabilidade. Nos anos seguintes, foi percebido um aumento crescente, que atingiu em 2010 27,8 homicídios por 100 mil habitantes, iniciando uma tendência de alta que continuaria pelos anos seguintes. Já durante o governo Bolsonaro, que tinha a segurança como carro-chefe das propostas, em 2019 tivemos um total de 21,65 homicídios por mil habitantes. Já em 2020, passamos para 22,45 homicídios, apresentando uma leve alta. Ainda nos números de homicídios, tivemos uma queda significativa de 7% em 2021 e de 5% em 2022, embora ainda não existam taxas consolidadas. Vale lembrar que o contexto aqui é outro. Nos 3 anos e meio de mandato, o governo Bolsonaro editou mais de 40 atos normativos e decretos para flexibilização e comercialização de armas de fogo e munição. E o orçamento com a função de segurança pública? Em 2003, o orçamento da União para a área era de aproximadamente 5 bilhões de reais. Em 2010, o último ano do governo Lula, o valor subiu para aproximadamente 10 bilhões, uma expansão de quase 100% no valor destinado à área. No governo Bolsonaro, o orçamento já começa alto, no ritmo deixado pelo governo Temer. Em 2019, foram destinados 12,67 bilhões, 13,74 bilhões em 2020 e 13,27 bilhões em 2021, mantendo estável em um alto patamar os recursos da função. Para finalizar, vamos falar sobre corrupção. Ainda hoje considerado um fator decisivo na hora de escolher o candidato e, claro, assunto recorrente no debate político. Para começar, vamos olhar o índice de percepção da corrupção, formulado pela Transparência Internacional e considerado o principal indicador de corrupção no mundo. Ele analisa o quadro da corrupção do país e as condições do arcabouço legal anticorrupção. Quando Lula chegou à presidência em 2003, o Brasil ocupava a posição 54 no ranking. Em 2010, o último ano de mandato de Lula, o país foi para a posição 69. Depois subir e descer algumas vezes, com a nota final de 37 pontos, abaixo da média mundial e global. Já durante o governo Bolsonaro, o país largou na posição 105 ainda em 2018, foi para 106 em 2019, caiu para a posição 94 em 2020 e em 2021 voltou a subir, indo para a posição 96. Da mesma forma, atualmente o país ainda se encontra abaixo da média mundial e regional e com a nota final de 38 pontos. Os dois governos foram marcados por diferentes escândalos de corrupção. No caso do governo Lula, podemos citar como os principais o Mensalão, o escândalo dos Correios e escândalo dos aloprados e o famoso Petrolão. Já no governo Bolsonaro, há alguns casos que você provavelmente já ouviu falar, como as irregularidades no orçamento secreto, o escândalo de propina no MEC e a exportação de madeira ilegal no Ministério do Meio Ambiente e o famoso esquema das rachadinhas. E como cada governo tocou a agenda anticorrupção. Durante o governo Lula, algumas medidas tomadas no combate à corrupção foram criação da Controladoria Geral da União, a criação do portal de transparência e do sistema de correção, a assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e a sanção da Lei da Ficha Limpa. No governo Bolsonaro, tivemos a aprovação do pacote anticrime e anticorrupção em 2019 e o lançamento do Plano de Corrupção em 2020. Esse conta com 145 metas a serem atingidas até 2025. Até 2021, um terço das metas já havia sido atingida, como a regulação do lobby e a publicação de notas fiscais no portal de transparência. Outro ponto fundamental diz respeito ao fortalecimento das instituições de combate à corrupção, como o Ministério Público, a Receita Federal e até a Polícia Federal. Durante o governo Lula, o Procurador-Geral da República, chefe do MP e responsável por apresentar denúncias, inclusive contra o presidente da República, foi indicado a partir da chamada lista tríplice elaborada pelo próprio Ministério Público, com a finalidade de evitar interferências na instituição. Em 2019, Bolsonaro não seguiu essa prática e escolheu um nome fora da lista. Se olharmos para o número de operações contra a corrupção realizadas pelo PF, vemos que durante o governo Lula foram realizadas cerca de 1.060 operações, uma média de 132 operações por ano, contra cerca de 300 operações do governo Bolsonaro, o que significa cerca de 85 operações por ano. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Claro que é muito dado e alguns indicadores e pautas acabaram ficando de fora, mas espero que a gente possa ter ajudado você a entender melhor como foram esses governos Lula e Bolsonaro. Lembrando que aqui na descrição tem uma lista com as fontes e os links dos vídeos e artigos de alguns conceitos que apresentamos aqui. Agora é com você. Dia 30, não deixe de votar. Até logo. Tchau, tchau.